Acho que Fique à talvez seja vontade. melhor. Tá? Tá bom. Eu queria começar agradecendo, deputado, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. O Política PBR é um serviço que a PBR tem, é um serviço de informação corporativa para empresas que atuam na área de energia e que demandam de informações sobre política energética. Política energética é fundamental para quem investe em energia porque afeta diretamente o negócio dessas empresas, né? Então, é preciso previsibilidade e as empresas precisam entender os caminhos que o país vai tomar para continuar investindo. Então, eu queria começar agradecendo o senhor pela disponibilidade de conversar com a gente e a gente fazer um bate-papo sobre como é que o senhor está vendo as pautas de energia para 2020. Tem muita gente que acha que o ano já foi, né? Mas como que o senhor está enxergando as pautas de energia para 2020, os trabalhos que ainda vão começar daqui para frente, e o que a gente pode esperar aí de uma série de questões relacionadas à energia que ainda estão na agenda do Congresso. A gente podia começar, deputado, com o senhor dando uma visão geral aí de como estão os trabalhos agora no Congresso, como é que o senhor está enxergando aí o andamento dessas dos trabalhos legislativos nesse começo de ano, no misto dessa pandemia, e na área de energia a gente ainda vive a crise do preço do petróleo. Como é que o senhor está enxergando tudo isso? Bom, Felipe, primeiro, bom dia aqui para quem está chegando agora, quem está assistindo a gente. Bom dia aí para vocês também, toda a equipe aí. E eu acho que a gente está no momento em que o foco nessas primeiras semanas, logo após a crise ser instalada de fato no Brasil, foi um trabalho na Câmara para manutenção do trabalho legislativo, tanto que a gente adaptou o funcionamento da Câmara para um funcionamento praticamente remoto, né? Poucas pessoas no plenário, principalmente os líderes dos partidos, né? E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas o plenário está praticamente fechado. Ninguém entra, está quase que toda fechada, né? Os assessores estão trabalhando a maioria de casa, a gente tem aí a presença de poucos assessores dentro da Câmara, né? Muito pouco mesmo, né? Praticamente eu, por exemplo, todo o meu gabinete está trabalhando de forma remota, e a gente tem só ali a liderança do partido e alguns outros gabinetes com uma ou duas pessoas. Então, não está podendo ter visita, ninguém de fora está entrando ali. Está limitando muito a nossa atuação legislativa, mas a gente está votando, e o objetivo de fazer essa votação remota é permitir que a gente vote principalmente as coisas mais emergenciais ligadas ao enfrentamento do coronavírus, seja por conta da questão da saúde pública, mas também a pauta econômica ligada a isso. Então, já votamos muita coisa, né? Desde facilidade para importar medicamentos ou equipamentos ligados ao enfrentamento da crise, desde também a questão das pautas econômicas, né? De auxílio emergencial para a população mais carente, auxílio para as empresas terem, ou seja, diferimento de pagamento de imposto, ou até mesmo alguns auxílios que são até via medida provisória, mas isso também foi permitido graças aí à votação do estado de calamidade pública, a PEC do orçamento de guerra, que ainda não está 100% aprovado no Congresso. São várias medidas ligadas à economia, né? Seja para botar dinheiro na economia ajudando a população ou ajudando as empresas, ou até mesmo evitar que a burocracia do Estado atrapalhe as poucas atividades que estão conseguindo trabalhar nesse momento de crise. Mas eu acho que está chegando agora no momento, inclusive o próprio presidente Rodrigo Maia tem falado sobre isso, a gente começar a pensar e votar temas de médio e longo prazo, né? Um tema que ele já falou, inclusive a própria reforma tributária, que a gente tem aí o rito regimental que exige que ela passe pela comissão o número X de sessões, né, 40 sessões, por exemplo, e agora a gente, mesmo que a comissão não esteja se desenvolvendo, mas a gente tem as sessões, que são as sessões do plenário que contam, acontecendo. Então, regimentalmente, a gente vai conseguir superar essa fase
regimental, né, do processo regimental, e vai poder, talvez, votar no plenário. Só que aí entra outra dificuldade, que é a dificuldade da forma como a gente está votando no plenário, que é um plenário virtual, que dificulta muito a obstrução por parte da oposição ou, né, as discussões, quando são necessárias. O presidente tem tentado votar o máximo possível pautas menos polêmicas, né? A exceção foi a MP 905, a MP o contrato verde e amarelo, porque ela iria caducar, né? Então, pautas que chegaram via MP, que tem o risco de caducar, talvez tenham uma celeridade maior, mesmo que isso enfrente a oposição. Mas as pautas mais pesadas, como a própria reforma tributária, né, ou uma reforma administrativa, que não sei se teria espaço agora para avançar, elas vão ter que ter um pouco mais de acordo, discussão, negociação, antes de chegar ao plenário, para ela poder ser votada. E essa eu acho que é a grande dificuldade desses temas legislativos mais complexos e de longo prazo. Porque os temas de curto prazo, Felipe, o Congresso está sendo, acho, bastante responsável, independente do viés ideológico. Inclusive, a oposição tem dado muito poder para o Executivo, né? Desde o estado de calamidade até mesmo a PEC do orçamento de guerra, que foram aprovados na Câmara, foram medidas que deram muito poder para o Executivo, e a oposição, né, que é muito contrária ao governo federal, deu essa carta branca para o Executivo trabalhar nesse momento de crise, entendendo da necessidade por conta da pandemia. Mas as medidas que têm um impacto mais de longo prazo, elas não estão tendo tanto apoio, né, ou tanta união e consenso entre oposição, governo, centro, né, e partidos independentes, né, e por isso acho que a dificuldade dessas pautas mais polêmicas avançarem, mas eu acredito que se demorar muito para voltar à normalidade do Congresso, o presidente vai acabar tendo que pautar essas pautas também estruturantes em breve. Deputado, o que o senhor diz, o que o senhor chama de demorar muito? Só para a gente entender, assim, tentar ter uma ideia temporal. Eu diria que é o que deve acontecer, que se até o final do primeiro semestre, né, que vamos colocar aí até final de junho, talvez até julho, a gente tenha que votar pautas mais polêmicas. E aí eu acho que vai depender muito. A reforma tributária é um bom exemplo, que ela não tem muita discussão, nem na oposição, nem no centro, nem na direita, da necessidade dela. Acho que é consenso a necessidade. A polêmica está mais no modelo da reforma e, principalmente, na tentativa, por parte da oposição, de incluir dentro do pacote da reforma tributária temas que não estão originalmente na reforma tributária. A gente está falando aí de uma reforma tributária mais ligada aos impostos, dos tributos sobre o consumo, e a gente vê, né, uma tentativa da oposição tentar colocar ali outros itens ligados à parte tributária, que até são legítimos, mas que fogem um pouco dessa pauta. E aí que a gente vai começar a entrar, acho que mais no embate ideológico. Mas eu acho que dá até para isso chegar num acordo, de você conseguir tentar, talvez, dar o espaço para todo mundo pautar o seu tema via destaque, né, via emenda, e o consenso no texto base, e depois cada um tentar articular para conseguir votar e aprovar aquilo que entende que é o seu tema principal. E aí entra aí as outras pautas, né? Um tema que eu acho que é muito caro aqui para o setor, né, da energia, que é a questão da lei do gás, que a gente já tem aí um requerimento de urgência com assinatura dos líderes, que permite que ele seja votado no plenário. Há muito tempo que a gente está batendo nisso, antes da crise, já solicitei ao presidente para pautar muitas vezes, e ele não é contra, mas ele disse, olha, é um texto complexo, um texto grande, realmente precisamos ter um entendimento um pouco melhor, ouvir também os outros setores para ver se a gente pauta. Então, isso já era realidade antes da crise do coronavírus. Eu acho que se torna ainda mais verdade agora, como eu falei antes, porque o sistema de votação remoto dificulta o debate. Então, eu acho que ele vai tentar, e foi um pedido ontem no Colégio de Líderes, que sejam votados cada vez mais pautas consensuais. Eu acho que teve, inclusive, um desgaste nas semanas
nas últimas 2 semanas, seja pela MP 905, seja pela PEC do orçamento de guerra, um desgaste provocado pela falta de consenso entre os partidos, né? E esse embate não é do interesse de algumas lideranças e, por isso, estão tentando ver se agora só votam pautas de fato consensuais. Não é necessariamente consensual no detalhe ou no mérito, mas sim que aquele tema deva ser votado. Por exemplo, a gente, ontem mesmo no Colégio de Líderes, tiveram MPs que a oposição falou, olha, a gente vai votar contra o mérito, mas a gente dá o acordo para que isso entre na pauta. Então, já é um primeiro passo para enfrentar a questão consensual. Mas o senhor acha que esse é um caminho para a lei do gás? Porque, pelo que a gente vê, não tem ainda um consenso sobre esse tema, né? E mais do que isso, só para complementar a fala do Felipe, ela tem também o caminho, né, a tramitação ordinária dela, né? Enfim, ela passou agora para uma segunda Comissão de Desenvolvimento Econômico, e as comissões ainda não estão funcionando, né, deputado? Queria entender com você também como é que você pensa, enfim, a perspectiva para essa normalização nas comissões. Se a gente pensa que o primeiro semestre ainda, né, os próximos 2, 3 meses vão ser muito provavelmente, né, tomados aí por pautas prioritárias relativas à pandemia ainda e algumas prioritárias do governo junto com o Congresso, talvez a reforma tributária, qual espaço a lei do gás tem para tramitar e qual seria o caminho mais plausível para ela nesse momento, né? Pensando que a urgência não tem apoio ainda do próprio presidente, né, enfim, ainda não foi acatada por ele, né? A tramitação nas comissões, acho que as comissões permanentes não vão voltar nesse modelo de virtual. Não é por uma falta de vontade, mas sim por uma questão de tecnologia. O governo não tem, a Câmara não tem a tecnologia e os recursos humanos também necessários para que todas as comissões aconteçam ao mesmo tempo. O modelo de funcionamento desse plenário virtual exige talvez até mais recursos. Não vou nem dizer mais recursos no total, porque quando o plenário físico está funcionando, tem que ter mais segurança, tem que ter café, tem que ter tudo isso funcionando. Mas os recursos da parte de tecnologia, né, que precisam estar atuando nesse momento no plenário virtual, eles são limitados dentro da casa e não faz sentido, como é algo temporário, também aumentar esses recursos para algo que a gente não acredita que vai demorar mais aí do que 3 ou 4 meses. Então, o que está sendo feito é priorizando o plenário, mas acredito que sim, seja possível que alguma comissão especial, por exemplo, um tema que está sendo bastante discutido, né, que foge aqui um pouco da pauta disso aqui, é o Fundeb, por causa da urgência de votar o Fundeb, e é uma comissão só, que os recursos usados para tocar o plenário poderiam ser usados também para tocar essa comissão especial. Então, uma comissão especial ou outra, eu acho que elas podem ser tocadas de forma bem pontual. A tecnologia atual, né? De forma virtual. Agora, uma comissão permanente, CCJ, CFT, Ciência e Tecnologia, acho que essas não voltam antes da normalidade da operação da casa funcionar, pela falta de recursos. Quem sabe, até lá, eles consigam até desenvolver a tecnologia, melhorar os recursos para facilitar, porque quando eu falo que não tem recursos humanos, é porque, como eles desenvolveram um sistema muito de última hora, parte do funcionamento do sistema está baseado ainda nas pessoas, né? Não é tudo automatizado, tem muita coisa. Por exemplo, até no início, agora já melhorou, todos os requerimentos que a gente tinha que fazer, a gente mandava por e-mail, ou, por exemplo, até mesmo para discussão, né, para a gente poder discutir durante a tramitação no plenário, a gente tinha que se inscrever por e-mail, né, não pelo sistema da casa, como era feito antigamente. E aí isso é feito manualmente, cada e-mail que chegava, a equipe da mesa tem que ir lá colocar na fila lá do processo. Agora, essas coisas estão sendo automatizadas aos pouquinhos. Então, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir, talvez, aliviar, né, a necessidade da manualização aí do processo para colocar isso de forma automática e aí, talvez, abre espaço para que algumas comissões comecem a funcionar. Mas eu não acredito que a gente vai ter as 25 comissões permanentes, mais as outras. Então, o processo mais célere, eu acho que para passar e aprovar a lei do gás, até porque
não adianta passar nas comissões e chegar depois no plenário e ela também não ser pautada. Porque a mesma dificuldade que a gente está tendo para pautar o requerimento de urgência vai ser a dificuldade que vai ter se ela for aprovada em todas as comissões para pautar o texto no plenário. Porque o presidente da Câmara, né, não é o Rodrigo Maia, mas o presidente da Câmara, qualquer que seja, ele coloca para pautar aquilo que ele sabe que vai ter grande chance de ser aprovado para realmente aprovar o texto. Então, ele não vai pautar enquanto ele não sentir que há uma viabilidade disso ser aprovado e com isso ele precisa ter esse entendimento com os atores e políticos e do mercado para poder pautar esse tema. Então, acho que é o processo regimental mais fácil a gente aprovar direto no plenário, né? Não pelas comissões, porém a gente precisa desse trabalho de convencimento tanto ao presidente, mas principalmente também alguns parlamentares. E a grande dificuldade dessa lei do gás é que ela envolve dois tipos de oposição, né? Uma oposição mais teórica, mais conceitual, né, da esquerda, vamos dizer assim, que vai contra alguns termos que estão ali dentro, com relação a abrir para o mercado, né, maior ou privatização ou concessão, né, isso tudo vai ter um embate ideológico nisso, e tem um embate mais fisiológico, vamos dizer assim, ou mais de interesses específicos daqueles que têm interesses políticos, né, vamos dizer políticos para não dizer coisa pior, em cima desse mercado, né? Então, eu acho que tem essa é a grande dificuldade, que além da gente ter que enfrentar a oposição ideológica, vai ter que enfrentar a oposição de interesses específicos. Agora, mas essa segunda posição, desculpa, Felipe, essa segunda posição é a oposição que realmente está travando as coisas, né? Porque a oposição à esquerda em si, ela não tem número suficiente para poder travar a pauta. O próprio presidente já pautou matérias que a oposição, a própria MP 905 faz também um reflexo disso. A oposição não concordava, fez um trabalho de kit de obstrução imenso, foram mais de 12, sei lá quantas horas, 10 horas de votação, mas isso foi pautado. Eu só queria entender isso, assim, porque a gente fala muito sobre dificuldade, sobre o fato de que não está consensuado entre os líderes, mas a minha dúvida é tentar entender qual é, de fato, o problema. Mas, Larissa, tem que pensar, você viu até na 905, né? Por mais que a oposição tenha tentado obstruir, tentado fazer, evitar a votação, ela sabia que seria votada. E chegou um determinado momento que o próprio centro ali, junto com o presidente Rodrigo Maia, eles ameaçaram pautar o PLV, que era um texto, na minha opinião, melhor, mais robusto que o texto da alternativa, que foi o que o Cristiano Auro trabalhou ali para tentar chegar num acordo, justamente porque se ele melhorou, piorou, né? Piorou no meu ponto de vista, mas melhorou do ponto de vista da oposição o texto, por que eles estavam obstruindo? Então, chegou num momento que ele ameaçou votar o PLV, que era o texto mais robusto. E aquilo ali gerou um desgaste entre o centro e a oposição muito grande, né? Com a ameaça, inclusive, da oposição de dizer, tudo bem, vocês vão aprovar isso aqui, mas vocês vão ter dificuldade daqui para frente também, porque vocês não estão respeitando o acordo. Isso ficou um embate político. Então, meu ponto o centro ele não quer também entrar em conflito, em rota de colisão com a oposição por qualquer motivo. Então, você tem razão, que tem uma parte ali do problema que é o pessoal que não quer votar porque tem interesse específico no tema. Mas tem uma parte que não quer votar porque não tem interesse no tema e eles não querem colocar uma pauta, que é uma pauta delicada, uma pauta complexa, se eles não veem interesse, né, seja um interesse legítimo, que é o meu interesse, que é de melhorar o setor, de melhorar a economia, né, de gerar mais competitividade, né, reduzir preço, ou o interesse um pouco mais fisiológico, ali, mais interesse pessoal que as pessoas têm. Então, mesmo que uma parte desse centro ali não esteja contra o projeto, eles têm que ter um entendimento que o projeto é importante para eles quererem fazer esse enfrentamento. Porque o embate político ali, né, não é todo mundo que quer ter, ainda mais o centro com a esquerda.
você percebe que eles querem ter uma boa relação. Então, para que eu vou me estressar ali com a oposição por um tema que não é caro para mim, se eu posso deixar aquilo ali parado e não votar? Então, eu acho que ele também tem que enfrentar esse perfil ali dos que não, para eles, tanto faz. E eles não vão pautar se o interesse não bater na porta deles. O senhor fala, então, de uma capacidade de mobilização de apoio no Congresso. Para a lei do gás, pensando aí talvez nos próximos, talvez nem no primeiro semestre ainda, né, deputado, mas pensando ainda para esse ano, o senhor vê ambiente para essa mobilização? Isso é possível? Conseguir apoio para votar o projeto ainda? Acho que sim, acho que a gente estava trabalhando nisso. Eu estava vendo cada vez mais deputados ali dentro da Câmara de outros partidos, né? Diferentes partidos me pedindo, vamos botar pressão, vamos trabalhar para votar. Alguns deles falaram, já falei com o presidente, né? Alguns pedindo para a gente se juntar para fazer força para isso ser votado. Então, eu comecei a ver nos últimos meses um aumento da popularidade desse tema. E eu acho que é assim que a gente consegue fazer com que essa pauta vá para frente, né? Se a gente conseguir ter cada vez mais atores ali dentro que entendam da importância, que saibam a que pé a gente está e qual é o que falta, né? Que falta muito pouco para a gente conseguir aprovar, pelo menos na Câmara, esse texto, acho que a gente consegue pautar. Como eu falei, talvez não agora, nesse período virtual, mas pode ser que no segundo semestre, pelo menos. Mas eu ainda tenho esperança que, quem sabe, a gente não consiga votar até, não agora esse mês, talvez não mês que vem, mas ainda esse semestre. E um outro tema também que a gente tentou ver se emplacava ligado ao gás era no plano Mansueto, né? Tava ali, a gente trabalhou até junto com o Pedro Paulo e tudo mais. Não ia estar no final, no texto final. E, bom, o plano Mansueto que não foi votado, né? Deixamos bem claro que muita gente falando, votamos um plano Mansueto desconfigurado. Não foi votado o plano Mansueto. Votamos um texto de apoio emergencial aos estados. O plano Mansueto está na gaveta esperando, acho que, a crise passar. E eu acho que é uma outra possibilidade que a gente tem é reforçar a importância dessas contrapartidas que estavam para o plano Mansueto estarem ligadas também à possibilidade ou de privatização, de concessão, de abertura do mercado. E aí tinha lá o gás e tinha o saneamento básico, né? Que eu acho que são temas muito importantes e que poderiam estar aí como contrapartida, como está, né, o saneamento, no caso a SEDAI no Rio de Janeiro, no plano de recuperação fiscal do Rio, porque não está também aí no plano Mansueto. O deputado Pedro Paulo acabou apresentando um outro projeto, né? Um novo plano, um segundo plano Mansueto, vamos dizer assim. O senhor acredita que agora a ideia é trabalhar o texto do governo ou esse texto do deputado Pedro Paulo? Como é que caminha isso? Não, a gente tem que separar, né? A gente tem o plano Mansueto original, tem o texto do plano Mansueto que seria votado numa segunda-feira, se eu não me engano, e que o presidente Rodrigo Maia viu que não ia ter ambiente para votar. Ele retirou esse plano e aí foi para quarta-feira tentar votar o plano de auxílio emergencial. O texto do plano Mansueto proposto pelo Pedro Paulo, que não foi votado, era um texto bom até, mas eu acho que é pena que ele tenha retirado essas contrapartidas. Eu acho que talvez o grande senão ali do texto seja esse, e era o que tinha no plano original. Então, se a gente conseguir, pelo menos, convencê-lo, quando isso voltar à tona, de voltar com essas contrapartidas, eu acho que já é um grande ganho não só para o plano de recuperação dos estados, mas também para o mercado de gás, saneamento e tudo mais. Agora, nessa questão das contrapartidas, há um desafio importante também, inclusive falando de mobilização de bancadas, né, que é convencer os próprios governadores, né? A gente viu aqui na EPBR governadores que são a favor da abertura, né? Enfim, o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem caminhado aí, né, na abertura no novo mercado de gás, mas que defenderam muito abertamente a aprovação do texto, talvez até na postura de aprovar um texto qualquer que seja viável nesse momento. Que ajudasse o Estado, né? Que ajudasse o Estado. O governo do Rio de Janeiro diz, por exemplo, que vai continuar o seu caminho. Mas em outros estados, haver a contrapartida ajuda muito, né, deputado?
O senhor acha possível conseguir o apoio desses governadores? Isso é mais um desafio. Tem um lado político muito complicado, né? Porque o governador, ele quer o que é favorável a isso, ele quer que esteja no texto, porque isso facilita a vida dele, né? Ele diz o seguinte: olha, eu sinto muito, mas eu não tenho o que fazer, eu vou ser obrigado a fazer a privatização ou a concessão da minha estatal. Uhum. Só que ele não vai falar isso para fora, porque ele perde o apoio dos funcionários públicos, de alguns agentes políticos ali do estado dele. Então, é uma situação muito delicada, porque ele acaba fazendo um incentivo um pouco velado para que isso esteja no texto, né? Porque ele quer que isso esteja no texto para ajudá-lo politicamente, mas ele não pode falar isso porque ele vai usar isso, na verdade, para dizer: olha, eu não tenho culpa, estou sendo obrigado a avançar com essa agenda. Então, eu acho que dá para conseguir trazer esse apoio, mas vai ser difícil que esse apoio seja explícito, né? Outro tema que é polêmico, deputado, que precisa de muito apoio para andar é a privatização da Eletrobras. O governo Temer tentou fazer também a privatização da Eletrobras lá atrás, também num ano eleitoral, não conseguiu. Como é que o senhor vê o andamento desse projeto esse ano? A gente tem aí, quer dizer, pelo menos até agora, a gente tem eleições em outubro. Como é que a gente pode esperar o andamento desse projeto? O senhor acredita que dá para aprovar isso ainda em 2020? Olha, eu estava otimista antes da paralisação aí, por conta do coronavírus. Eu achava que a gente conseguiria aprovar, apesar de ter a mesma dificuldade que a gente falou antes da lei do gás, né? Tem lá a oposição que tem uma visão ideológica contrária, tem ali os que têm um interesse específico sobre a Eletrobras, e não só sobre a Eletrobras, mas sobre as subsidiárias também, né? Então, isso é importante lembrar. Talvez seja até uma estratégia que o governo deva pensar, né? Da mesma forma que o governo vendeu a BR distribuidora, né? Usando como artifício o fato de que o STF entendeu que não é necessário da aprovação do Congresso para vender as subsidiárias. Não sei se o governo não deveria tentar a mesma estratégia para a Eletrobras. Aí tem uma questão de mercadológica, né, que eu não sei se a análise econômica da venda da Eletrobras ela se faz mais interessante vendendo o pacote completo do que vendendo ela de forma segmentada, como o governo fez de alguma forma com a BR, né? Então, mas seria politicamente mais fácil, e aí com isso depois a oposição para a venda da Eletrobras seria menor, porque os principais interesses na Eletrobras não estão na Eletrobras, estão nas subsidiárias. Então, os interesses políticos, né, que eu estou falando. Então, porque estão ligados aos estados, ligados aos servidores públicos locais e tudo mais. Então, talvez essa fosse uma estratégia política, mas, como eu falei antes, não sei se teria uma análise de retorno financeiro da venda negativo por conta disso. Mas vai ser difícil, sim. Mas eu acho que se o governo quiser pautar, ele consegue pautar. A grande questão é essa, é mobilização para pautar isso. Eu vejo que o Ministério da Economia, o próprio ministro Paulo Guedes, tem batido muito na tecla da importância da venda da Eletrobras, até pela questão, ainda mais agora, com todo esse pacote de medidas para enfrentar a crise do coronavírus, né? Se desfazer desses ativos se torna também uma necessidade ainda maior para recuperar caixa, recurso, evitar que a gente precise de um aumento relevante de endividamento, né? Então, eu acho que essa pauta se torna ainda mais relevante para o governo agora com a pandemia, né? E a Eletrobras é o primeiro, não o primeiro, né? Mas das grandes privatizações é a maior, agora a primeira grande agora, e eu acho que o governo vai acabar tendo que forçar um pouco mais essa pauta no Congresso. Sobre a Eletrobras, o senhor disse que, enfim, o próprio ministro Paulo Guedes bate muito nessa tecla da importância do fato de que a empresa não tem condição de fazer investimento. O próprio presidente da Eletrobras, na semana passada ou retrasada, agora não lembro, também bateu nessa tecla e ele deu uma previsão que pode ser um pouco otimista para algumas pessoas,
de que conseguiria aprovar a privatização no Congresso, não na Câmara, nesse segundo semestre. A minha dúvida é por que o governo, e o senhor estando lá dentro do Congresso talvez consiga ajudar mais a gente a entender isso, o governo no Executivo fala muito da importância, mas a gente vê, a gente que até fica lá dentro do Congresso, vê que isso não chega muito nos parlamentares. Qual o problema aí dessa comunicação? Tá faltando alguma coisa? Eu queria entender um pouco o que o senhor pensa. Bom, se você voltar lá na reforma da Previdência, né, demorou muito para esse tema ganhar corpo dentro do Congresso e que o governo comunicasse de forma apropriada esse tema no Congresso. Né? Era uma das coisas, eu e a bancada do Novo, a gente apoiava a reforma da Previdência desde o início. E uma das coisas que a gente mais falava quando a gente se reunia com o governo, né, desde da área da comunicação até o secretário de governo, né, Casa Civil, o próprio presidente da República, era falta comunicação. Falta vocês venderem a reforma da Previdência dentro do Congresso e para fora também, para a população. E chegou no momento em que essa chave girou e a comunicação começou a ser feita. Não vou dizer que de forma perfeita, mas deu resultado, né? Vamos colocar aqui que deu resultado. Então, eu acho que em algum momento essa comunicação vai chegar, sim, quando a reforma, quando a venda a privatização da Eletrobras se tornar pauta. Né? Eu sei que desde o primeiro dia lá, quando o presidente Rodrigo Maia, junto com o presidente Alcolumbre, eles reuniram alguns ministros, né, como o Paulo Guedes, o Mandetta na época, e o próprio presidente do Banco Central, Alberto Campos Neto, e parlamentares, para falar no início da crise. Foi uma quarta-feira, uma reunião de última hora, 8h30 da noite. A gente acabou de acabar a sessão, não lembro se era da Câmara ou do Congresso, e chamaram a gente para participar dessa reunião. E o Paulo Guedes falou muito nessa reunião da venda da Eletrobras. Ele foi muito criticado pela oposição. Falou, gente, no momento desse de crise, no momento de pandemia, a gente vai precisar ajudar a população, vocês estão falando de privatização. E o argumento dele era, no momento de crise, de pandemia, que a gente vai precisar ter caixa para enfrentar a crise. E o pessoal fala, mas ao mesmo tempo a bolsa está caindo, as ações estão caindo. Nesse ponto eu até concordo com a crítica, né, que realmente vender uma empresa agora, qualquer empresa que seja, hoje, é uma loucura, porque você não vai ter o melhor retorno dessa empresa. E eu acho que foi por aí que também que o tema começou a perder espaço nas discussões. E tem que tomar cuidado também, temas como esse, temas polêmicos, se você não chegar na hora certa, você dá mais arma para a oposição comunicar da forma certa, no caso, algo errado, mas da forma certa, do que você vai trazer o tema para um debate correto. Então, acho que é importante que o tema chegue no ouvido das pessoas, seja da população, seja dos parlamentares, no momento adequado e na velocidade adequada, porque senão você perde o fôlego para a discussão disso, porque as pessoas vão encher o saco. Eu lembro bem, até na reforma da Previdência, a gente aprovou o primeiro turno, era um tema que, nas redes sociais, quando você falava sobre a reforma da Previdência, você tinha um engajamento absurdo nas redes sociais, um alcance absurdo. Quando quando foi votar o segundo turno, que foi depois do recesso, a população já tinha entendido que a reforma da Previdência já tinha passado, já estava aprovada, não tinha mais o que discutir. Você falava sobre a reforma da Previdência nas redes sociais, ninguém queria saber. Gerava pouquíssimo engajamento, pouquíssima repercussão. Então, o timing da comunicação é muito importante também. Então, acho que talvez falar de forma muito assintosa agora sobre a Eletrobras, você vai dar margem para a oposição comunicar de forma mais forte e você vai fazer com que tanto os parlamentares quanto a população cansem no assunto e na hora que chegar, que a gente precisa, de fato, ter uma mobilização conjunta para que o tema ganhe força, a gente não vai ter o fôlego para isso. É claro que não quer dizer que
não tem que falar nada. Mas eu acho que tem que ser agora mais cirúrgico. Né? Você falar com os atores chaves, falar com aqueles que são mais influentes, falar com aqueles que vão ser mais suscetíveis a tratar do tema, a articular pelo tema, para ter a avalanche ali de comunicação, mais no momento em que a venda ou o tema começar a ser pautado na Câmara. Uma última dúvida. Essa opinião que o senhor disse que concorda sobre que agora, privatizar agora a Eletrobras não é talvez um bom negócio, justamente porque o mundo inteiro está em recessão, todas as bolsas estão caindo, as ações, enfim. É uma opinião que o senhor pensa que é compartilhada por uma parte do centro, ou boa parte do centro? Eu imagino que sim, mas eu imagino que seja... Quando eu falo agora, não estou falando 2020, não. Estou falando agora. Né? Eu acho que até o final do ano a economia já voltou, pelo menos já se recuperou em relação ao que aconteceu por conta da crise. Então, eu acho que que a gente poderia, se a gente não estivesse aí passando por esse momento de votação remota, que a gente poderia começar a pautar a venda da Eletrobras nas comissões e tudo mais, para que, quando chegasse no momento de votação de fato no plenário, e até mesmo, na verdade, tem que passar ainda pelo Senado depois, para começar de fato a vender, o tema já estaria maduro, já teria sido votado, e só faltaria o governo colocar o processo de licitação para andar. Então, eu acho que a gente poderia, sim, pautar a matéria no Congresso, para que, quando a economia voltasse, já estaria aprovado e o governo poderia vender a Eletrobras. Né? Então, eu não acho que seria nenhum absurdo já estar pautando isso no Congresso. Só acho que a venda agora é que seria absurda. E aí é claro que a oposição usa isso como argumento para não vender, para não pautar agora, achando que o processo é a jato, né? Pauta amanhã e amanhã já tá vendendo. Então, acho que daria sim, teria espaço para a gente começar a pautar. Pautando isso agora, a gente conseguiria, de repente, no final do ano que vem, talvez, eu acho que mesmo depois de aprovado no Congresso, ainda deve ter um trâmite lento, burocrático. De fato, a privatização aconteça, não deveria acontecer provavelmente em 2020, e aí com isso a economia já vai ter recuperado o suficiente para que o impacto sobre as ações da Eletrobras não sejam sentidos. Né? Então, eu acho que dá para... esse argumento é muito mais para desacelerar do que um argumento real. Mas é claro, se fosse para vender hoje, eu também desaconselharia. Eu acho que ninguém vai vender uma empresa no dia 22 de abril de 2020, a não ser que esteja precisando muito do caixa para sobreviver. Deputado, queria entender como é que o senhor está enxergando as eleições no cronograma e no trabalho legislativo em 2020. Eu lembro que no final do ano passado a gente conversou, e você está falando, não, eu espero que vai continuar e tal, não vai parar. Você ainda está com essa visão de que os trabalhos vão continuar independente das eleições? Olha, agora está tão difícil saber qual é o impacto da eleição, qual é o impacto do coronavírus. E também se vai ter eleição, né? E data. Tem isso. Todo mundo que pergunta sobre eleição, eu defendo que tem eleição, mesmo que a gente atrase aí 1 ou 2 meses, mas que a gente tenha eleição. Eu não sou contra a unificação do calendário eleitoral. Eu acho que até talvez fosse saudável. Eu sei que tem ônus também, não é só coisa positiva, tem vários problemas ligados à unificação do calendário, mas hoje eu seria favorável a isso. Mas, para mim, para unificar o calendário, teria que ser via uma eleição que já fosse previsto que o mandato iria durar mais tempo, e não prorrogar o mandato de alguém que já está no poder, até porque isso não seria democrático. Né? Isso daria margem, inclusive, para um presidente da República que queira, inclusive, dar um golpe. Não estou nem falando do atual, não, para a gente deixar isso bem claro, mas algum eventual presidente da República usar qualquer crise como argumento para prorrogar o prazo do seu mandato. Então, acho que é temerário a gente ter um prazo de mandato, a menos que seja definido no processo eleitoral e a gente fazer isso. Então, acho que tem que ter eleição esse ano, mas é muito difícil esse ano. Acho que se o calendário não mudar, eu acho que o impacto das eleições no nosso calendário legislativo vai continuar sendo o mesmo do que anteriormente, Felipe. A diferença
é que tudo que a gente votou não, vai votar até lá, vai ser menos do que seria votado, mas proporcionalmente vai ter o mesmo impacto do que antes. Então, eu acho que a gente vai conseguir votar algumas coisas até final de maio, talvez início de junho. Depois do calendário eleitoral, se ele não alterar, vai ganhar muita força na Câmara, mesmo que a gente não esteja nessa votação remota, né? Mas é claro que a gente vai votar muito menos coisas do que eu imaginava no início do ano, por conta dessa condição virtual que a gente está agora. Deputado, como que o senhor está enxergando, aí voltando à questão da pandemia e dos problemas que o país está enfrentando por conta dessa questão mundial, a MP de socorro do setor elétrico, aquela que estão chamando de conta Covid, o senhor acha que vai ter uma tramitação fácil aí na Câmara? Olha, não começou ainda a ser discutida dentro das MPs que a gente está priorizando. Não tenho sentimento ainda de como é que vão reagir os diferentes aspectos políticos. Acho que em breve, a gente começou já, essa semana deve votar, ou se não for essa semana que vem, mais a de apoio ao setor turístico, né, de aviação e tudo mais. Inclusive, eles estão usando muito isso agora para... era uma MP até que era anterior ao Covid, mas estão aproveitando para converter algumas ações, até mesmo para repatriar brasileiros que estão lá fora e tudo mais. Então, assim, eu acho que as MPs, inclusive a oposição, está sendo favorável a votar quase todas, tá? Inclusive, os argumentos são esses. Olha, vamos votar, mesmo que a gente seja contrário ao mérito, e a gente tenta derrubar ou mudar a MP no mérito. Até acho que tem um lado também de evitar esse embate entre Congresso e Executivo, né? Para a gente conseguir dizer, olha, o Congresso está votando, tem que ser votado. Não é culpa nossa se as coisas não estão avançando. Então, acho que vai avançar. Acho que as MPs, de maneira geral, eu não tenho uma sensibilidade específica para essa MP, não, que ainda não foi discutido em colégio de líderes, não foi discutido, eu não discuti também com outros parlamentares. Uma das outras coisas que tem proliferado muito por conta da pandemia são projetos de lei tentando fixar o preço do GLP. Eu já perdi a conta de quantos projetos foram protocolados aí essas semanas com essa mesma temática. Como é que o senhor vê esse tipo de projeto? O senhor acha que pode ganhar corpo esse tipo de projeto aí dentro? Eu acho que não, é muito difícil. Até projeto que tinha a ver com saúde não prosperou, né? O presidente Rodrigo Maia, ele tem uma visão um pouco mais liberal também na questão econômica. Eu acho que ele é contrário ao congelamento de preços e tudo mais. Então, ele evita ao máximo que essas pautas sejam votadas na Câmara. Imagino que ele acaba pautando algumas quando ele percebe que a pressão dos demais líderes e dos parlamentares é muito forte. Mas a probabilidade de ser pautado é muito pequena e, inclusive, se for pautado, tem grande chance de perder. E se perder, se passar, ainda se for aprovado na Câmara, ainda vai passar pelo Senado e ainda tem a chance de ser vetado pelo Executivo, né? Então, não vejo como um grande risco essas pautas. E eu vejo muito, Felipe, como você mesmo falou, são vários projetos com a mesma temática. A gente está vendo muito aí nesse período de pandemia é que o parlamentar ele apresenta projeto para dar uma satisfação para o seu eleitorado, para mostrar que ele está fazendo o seu trabalho, para dizer, olha, eu estou propondo isso. Nem ele, às vezes, articula para que seu projeto seja aprovado. Não estou falando nem que seja o caso desse, mas eu diria que tem muito caso em que o parlamentar só apresenta o projeto para botar na sua rede social, para dizer que ele fez alguma coisa e que ele está fazendo alguma coisa que é legítimo, né, até em alguns casos. Mas, se for ver, não faz sentido nenhum. Eu mesmo, antes de apresentar algum projeto, eu vejo que o projeto já não existe na casa. Eu não apresento nenhum projeto que exista um projeto igual ao que eu estou apresentando. Inclusive, a gente até fez um trabalho dentro do Novo de levantar todos os projetos que estão tramitando, inclusive ligados ao coronavírus, e que são bons para a gente apoiar o projeto, e não para apresentar um igual, né? E aí sim, se o seu projeto é bom,
para que você precisa apresentar um igual? Tem casos que até acontece, tá? Não estou nem dizendo que são todos os casos, que 2 parlamentares apresentam quase que na mesma hora e o número é diferente, não dá nem tempo do cara ter visto que o projeto foi apresentado. Então, não estou dizendo que todos os casos que são apresentados projetos iguais estão nessa característica do cara não ter se preocupado. Às vezes acontece realmente de você apresentar um e outra pessoa outro em momentos muito similares e acabar que tenham numerações diferentes, projetos similares. Mas muitas vezes é uma falta ou de preocupação de entender o que está tramitando ou até mesmo de dizer, não, eu quero apresentar o meu porque eu quero ter o protagonismo desse tema. Uma coisa boa é que o presidente já fez isso em algumas pautas e se comprometeu a fazer em outras, é que ele vai apensar todos os projetos similares, mesmo que detalhes do texto não sejam iguais, e que ele vai dar prioridade para aquele que faltou primeiro, né? Justamente para dar crédito para aquele que propôs a iniciativa de cara. Então, acho que não pauta, não avança, e, sinceramente, assim, a minha opinião é que qualquer tentativa de fixar preço, em qualquer que seja setor, seja na área da energia ou da saúde, como eram algumas tentativas, provoca um efeito contrário, um efeito de baixa oferta, né, e acaba prejudicando muito mais a população do que ajudando, que seria a ideia original do projeto. Larissa, Guilherme, o deputado tem uma agenda que ele precisa encerrar daqui a 10 minutos. Vocês querem colocar algumas questões finais para a gente ir caminhando para o fechamento? Não, eu ia fazer uma pergunta um pouco mais elaborada sobre a MP 950, que é a MP do setor elétrico, mas como o deputado já comentou até que isso nem foi muito discutido, eu vou esperar um segundo momento quando a MP começar a entrar mais em discussão para poder procurar novamente. Deputado, eu ia fazer uma sugestão e perguntar para o senhor se o senhor pudesse dizer para a gente, muito objetivamente, sobre possibilidades reais dessas principais pautas caminharem ainda esse ano, qual que o senhor colocaria como a principal para o setor, né? Qual que você trabalharia para aprovar? O que você acha que é viável ainda? Eu diria, uma pauta que não é do setor, mas que eu acho que tem uma importância para todos os setores da economia, é a reforma tributária. Eu sou confiante que a gente consiga aprovar talvez até esse semestre ainda, né? O Rodrigo Maia já deu a sinalização algumas vezes que ele vai pensar em pautar isso mesmo no modelo virtual. Eu acho que seria uma grande reforma para a economia, para o Brasil como um todo, né? Não é focado no setor, mas acho que tem um impacto muito grande também para o setor. E aí talvez até, eu sei que tem algumas discussões aí sobre alguns sistemas, modelos, desde do Repetro e outras questões que têm que ser discutidas aí com a eventual aprovação da reforma tributária. Aí, quem sabe a gente não consiga aprovar pelo menos a urgência da lei do gás aí nesse médio prazo aí. Não sei se agora de cara, mas de repente a gente consegue aprovar pelo menos a urgência. Porque a urgência é algo que ele está conseguindo votar de forma simbólica às vezes e de forma emergencial, né? Então, talvez a urgência a gente consiga, levando um pouco mais de mobilização, apresentando para ele a importância. E tem um lado, né, simbólico também, de você aprovar a urgência, por mais que não seja ainda a aprovação do texto e que precisa ainda passar pelo Senado, você já dá uma sinalização para o mercado de que a pauta está ganhando importância no Brasil e já acho que já é uma coisa muito positiva, né? Então, quem sabe a gente não consiga aprovar isso. E tem outros temas ligados à energia como um todo, né? A parte da portabilidade de conta, mas que estava tramitando nas comissões. Não sei até que ponto isso vai evoluir esse semestre por conta desse modelo atual. O próprio Código Brasileiro de Energia Elétrica, que também está tramitando na comissão especial, acho que é algo que está tramitando há muito tempo, né? Há muitos anos, mas o sentimento que eu tenho é que agora o negócio vai avançar. Não estou falando agora por conta da crise, mas que esse ano a gente avance também na reformação do Código Brasileiro de Energia Elétrica. O senhor citou uma comissão, eu ia encerrar justamente com uma última questão. Existe já movimentação para as comissões, a CME, por exemplo? Os partidos já estão discutindo indicação? Estavam, Felipe, e acho que até que ia ser seriam instaladas na semana praticamente que
começou toda essa confusão. Inclusive, teve até uma reunião de líderes que a gente acreditou que o presidente Rodrigo Maia tinha convocado ela para fazer a instalação, né, para definir a instalação das comissões. Acabou que o tema não foi esse, e agora está tudo parado. E eu acho que não vai, isso, infelizmente, eu acho que não vai acontecer ainda nesse modelo virtual. A comissão, esse ano, só no segundo semestre, infelizmente. E o senhor vem na CME novamente? Sim, vou estar na... Inclusive, eu devo estar, hoje como líder do Novo, eu estou deixando as comissões um pouco mais de lado, né? Mas principalmente a Comissão de Finanças e Tributação, que eu era membro titular, estava muito atuante, e a Comissão de Segurança Pública. Essas eu vou estar provavelmente como suplente, então vou continuar de alguma forma atuando, mas não com protagonismo nessas comissões. E a de Minas e Energia, eu vou estar lá também, né, com foco principalmente na área da energia, que era o caso já em 2019. Essa eu não vou deixar de lado, não. Acho que é um tema importante. E é uma comissão que é menos pesada do ponto de vista de matérias que tramitam, a quantidade de matérias que tramitam, do que a CFT, que era a que consumia mais tempo meu e que me exigia mais dedicação. Então, mas eu vou estar lá para tratar temas mais importantes. Obrigado, deputado. Então, eu vou encerrar, porque para a gente cumprir aí a hora certinho, eu agradeço muito a disponibilidade do senhor de conversar com a gente, de bater esse papo com os nossos assinantes. O papo está disponível no YouTube também, então quem não viu agora pode assistir depois. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, deputado, e agradeço aos meus colegas também, a Larissa e o Guilherme. Obrigado, deputado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Guilherme, Larissa, você, Felipe, a gente está sempre em contato. E contem comigo aí para a gente conversar aí sobre essas pautas de futuro. E boa sorte para a gente, né? Para o Brasil. Valeu. Obrigado, deputado. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.